Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade, boa noite. Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, só alegria e sempre de bem com a vida. Toda noite aqui na telinha da TV Metrópole é um motivo de alegria muito grande sempre para mim. E eu fico muito agradecido e lisonjeado com a sua presença. Pessoal, todos os dias a gente encontra aí as pessoas na rua falando que assiste o programa, que a audiência é completa, é exponencial. E eu fico muito grato por conta disso tudo aí. E como sempre, nós vamos trazer sempre pessoas, são personalidade importantíssima do nosso estado, para conversar um pouquinho, falar um pouquinho de sua trajetória, falar um pouquinho do seu sucesso e trazer essa alegria dessa conversa, desse papo descontraído e legal com você. E hoje nós vamos trazer uma grande personalidade cearense. Ele é um cientista político, ele é um escritor e ele vem falar um pouquinho aí da sua trajetória na política aqui no estado do Ceará, que é muito importante. Ele é um grande mestre nessa área, né? Ele dá consultoria para vários políticos, sempre deu há muito tempo, dá consultoria para grandes políticos aqui no Ceará. Ele vai falar um pouquinho hoje dessa sua trajetória, dessa sua história. Com vocês, Dr. Djalma Pinto. Seja bem-vindo, doutor Djalma. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. É uma honra, na verdade, para a gente. A alegria é toda minha. Parabéns aí pela sua audiência em toda a região metropolitana de Fortaleza. Uma alegria grande estar aqui no seu programa. Você cada dia mais jovem, mais elegante. Parabéns. É, cada dia mais jovem mesmo. O essencial é isso, é você saber enfrentar o tempo com a desenvoltura que todo mundo almeja. Quando eu disse, só para me chamar o Djalma Pinto para uma entrevista aí, para trazer a gente conversar aqui no nosso programa. Você conhece? Eu digo, mas quem é que não conhece, né? Você está numa boa companhia do Praciano, uma pessoa muito leve, um cara que realmente ninguém pode negar o convite dele. Um convite do Praciano é uma ordem, sobretudo no seu programa, um cara de bom humor, um cara de boa índole. E realmente esse momento da política, eu acho que é um momento muito apropriado para se levar à população informações valiosas para que nós possamos escolher candidatos, pessoas à altura da expectativa da população para a satisfação do interesse coletivo. Eu estou com essa missão, que eu acho que é uma missão, a passagem da gente na Terra é muito curta e esse coronavírus mostrou, nós somos iguais, somos insignificantes, então nós temos que formar novos líderes para exercer o poder, pensando no melhor para a coletividade. Essa é a grande missão que eu me proponho realizar na vida. Não quero mais nada, Deus já me deu tudo. Eu acho que a coisa mais importante que o homem tem é a saúde. E quem tem saúde deve usá-la em proveito da coletividade, para revertermos esse quadro de violência, de pobreza que assola as nossas cidades. Como é que está esse ano aí, né, para essa eleição aí de vereador e prefeito? Olha, essa eleição ela foi impactada por esse coronavírus. O coronavírus ele revolucionou a humanidade e inclusive adiou. A eleição era 4 de outubro, vai ser agora dia 15 de novembro. 15 de novembro. E realmente houve uma alteração, inclusive a hora da eleição vai ser antecipada para 7 horas. A própria propaganda foi adiada e agora começou dia 27. E o que é fato? Nós temos um desafio, qualificar o cidadão para o poder, estimular o eleitor a compreender que o mandato é um instrumento que ele outorga, que ele delega àquele que vai ser escolhido por ele, para representá-lo como prefeito ou como vereador. Em qualquer desses cargos, o
eleito tem que ter o compromisso, tem que ter a formação de atuar sempre em favor do interesse coletivo. O grande desafio da nossa sociedade brasileira é: por que nós somos pobres? Primeiro, por que somos tão violentos? Por que ninguém pode andar na rua da sua cidade? Por que a pessoa que mora na Jurema, que mora no distrito de Caucaia, não pode ter uma escola de qualidade para ser uma pessoa brilhante, para ter prosperidade? Por que alguns são ricos e outros são muito pobres? Esse é o grande desafio. E sabe qual é o problema, Auri? É porque nós não pensamos ainda em escolher pessoas para governar que tenham compromisso com a educação de qualidade. Você já imaginou se aqui na Jurema tivesse uma escola top, uma escola com professores motivados, com excelentes professores, para que o pai, a mãe de família levasse o seu filho e o seu filho saísse da escola sabendo matemática, sabendo português, estudando inglês, como o garoto estuda na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha? Aí esse garoto ia ter competição, esse garoto não ia optar pela violência, não ia ficar refém das gangues. Tudo isso acontece porque nós, infelizmente, não colocamos para dirigir o município pessoa comprometida com a escola do ensino fundamental. E a escola, você sabe mais do que eu, a escola do ensino fundamental é atribuição do município. A saúde, a escola, a pavimentação das ruas, o urbanismo, o transporte, são atribuições do município, através do prefeito e dos vereadores. Então, se nós motivarmos a população para acreditar na força da escola, acreditar que o ensino fundamental é a base para você ter pessoas adultas prósperas, aí nós vamos fazer como o Japão fez, a Alemanha fez, os Estados Unidos fizeram em 1776, a Alemanha em 1717, a China agora na década de 60, a Coreia do Sul. Todos esses países que são hoje paradigmas na humanidade, que cresceram, que evoluíram, é certo que a China, ela cresceu sob o ponto de vista da educação, mas não assegurou liberdade. Nós temos que crescer assegurando liberdade. Crescer significa o quê? Assegurar, garantir escola de qualidade para o filho da pessoa mais humilde, mais pobre, da Jurema, da Caucaia, de todos os distritos, para que essas pessoas possam desfrutar o melhor da vida e serem felizes, ganharem o dinheiro de acordo com o seu mérito. Nós temos que estabelecer a meritocracia, dar oportunidade para todos, para que cada um possa alcançar a posição de destaque na sociedade. Doutor, por que o político ele não tem essa visão? Por exemplo, de priorizar a educação. Por que as pessoas, no seu ponto de vista, a população de modo geral, também não tem essa compreensão de colocar um político? Qual o discernimento que essa pessoa vai ter para entender que um político vai dar esse retorno para ele? Por que é um país tão imenso, com tantas demandas e tantas ofertas também, que nós temos um povo muito bom, um povo inteligente, por que o país, politicamente, dá esse atraso todo? Excelente pergunta. Essa é a pergunta que todo cidadão do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de todas as regiões do Brasil devia fazer. Porque, a despeito de todos esses pontos favoráveis que nós temos, nós somos pobres e não conseguimos formar políticos que compreendam isso. Porque nós nunca tivemos pessoas com grandeza de espírito que conduzissem a nação nessa direção. Se você olhar os 6 últimos presidentes do Brasil, você vai ver que estão indiciados, denunciados ou condenados. Ora, se uma nação, se o chefe é como uma família, uma nação é como uma família. Se o chefe de família chega todo dia embriagado, cheirando droga, batendo na mulher, desarrumando a casa, ele não vai construir uma família que vai ser uma família de sucesso. Assim também é a nação. Se a nação é comandada por pessoas que não têm compromisso com a escola do ensino fundamental, como tiveram os líderes da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul, enfim, daqueles países de primeiro mundo, por que esses países chegaram lá? Porque eles conseguiram formar líderes com essa visão. Nós, infelizmente, temos exemplos degradantes. O cara assalta o dinheiro público, assalta o dinheiro da merenda escolar, e ele vai ser padrinho de casamento da filha do líder lá da comunidade. Ele não tem vergonha de ter
metido a mão no dinheiro da saúde, do dinheiro da merenda escolar. Ele jamais é um líder. O cara que compra voto não pode se dizer um representante do povo. Ele é um infrator da lei. Nós temos que deixar bem claro para o eleitor, quando você vai no hospital, doente, e você não tem condição de ser atendido, que você vai ser maltratado, você não vai ser tratado com a dignidade que a Constituição exige, você tem que se lembrar que essa situação acontece porque muitas vezes você vendeu o seu voto, você trocou o voto por um cimento, por tijolo, por dinheiro. O cara que ganhou, que comprou o seu voto, quando ele for investido no poder, ele não vai ter nenhuma preocupação de fazer um hospital de qualidade para você ser atendido depois, de oferecer uma escola de qualidade para o seu filho. Você já imaginou, Auri, um cara que compra voto, é eleito prefeito, qual é o compromisso que esse cara vai ter de oferecer educação de qualidade? Ele é um mercador da democracia, ele não é um líder. Esse é o ponto que eu fico muito grato de você me dar essa oportunidade para falar para o povo de Caucaia, povo de Maranguape, da região metropolitana de Fortaleza. Precisamos escolher líderes que tenham compromisso com o bem comum, com o interesse coletivo, que pensem na escola para o filho daquele cidadão humilde, professor de qualidade. Como é que a China cresceu? A China, primeiro ponto, estimulou a competição entre os alunos, convocou os pais dos alunos. Muito importante que o pai acompanhe o filho, saiba o que é que o filho está fazendo na escola, entre em contato com o professor, ajude o professor a educar o seu filho. Por quê? Porque você vai ter essa oportunidade de ouro, de 0 aos 7 anos, para formar a personalidade da criança. Aí, se você se engajar, você que é pai que está me ouvindo, você professor, diretor da escola, políticos da região, se vocês se engajarem para formar aquele cidadão, para ele ter competitividade na vida, aí nós vamos mudar isso. Mas enquanto tivermos líderes que compram o voto, que enganam o povo, que prometem uma coisa, quando chega no outro dia, depois da eleição, não quer mais nem olhar para o eleitor, nós continuaremos uma sociedade pobre, desigual e injusta. Pois é, doutor, você falou aí desses últimos presidentes que tiveram problemas, mas nós temos hoje um presidente com 2 anos, vai fazer 2 anos agora, de mandato. Ele não comprou voto, porque ele não gastou dinheiro na sua campanha, isso é um fato, né? E ele, até hoje, não tem nenhuma, sobre corrupção, não existe nenhum fato, nenhuma denúncia de nenhum dos seus subordinados, maior lá da presidência da República, ou seja, o servidor público do Poder Executivo, não tem nenhum sob a mira, né? Mas, mesmo assim, existe ainda um trabalho feito, assim, eu acho que é um sistema, não sei, vamos dizer assim, que não quer deixar prosperar essa ideia de que eleição não se precisa comprar voto para você ser eleito, para você se manter no poder e conduzir bem a sua nação, o seu município, o seu estado. Você não precisa de corrupção, porque isso aí, a corrupção está dizendo que a pessoa está preocupada com si própria, está querendo tirar proveito, né? Como é que você vê essa situação aí, doutor? Mas a resposta você vai nos dar no segundo bloco, ok? Que a gente vai fazer um pequeno intervalo, ok, doutor Djalma? Certíssimo. Obrigado. Grande Júnior, Maestro Júnior, e grande Baby Araújo, pra cima. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. A Cuba livre da coragem, minha mão. A dama de lilás me machucando o coração. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito.
Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. SBC e você, unidos para sempre. O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você pode adquirir o plano memorial de 5, 10, até 15 ocupações. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Outubro Rosa é uma campanha mundial de prevenção de câncer de mama. A melhor maneira de se prevenir contra o câncer de mama é o autocuidado. A campanha do Outubro Rosa vem alertar as mulheres do mundo todo para a necessidade de conhecer o seu próprio corpo e realizar os devidos cuidados na prevenção do câncer de mama. A cada ano, cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico da doença. O diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura cheguem a 95%. O câncer de mama tem sido o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo todo. O tumor responde atualmente por cerca de 28% de novos casos do câncer em mulheres. Dados do Instituto Nacional do Câncer mostram que, em 2018, a capital cearense teve uma média estimada de 100,36 casos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres. Todos os meses, as mulheres devem realizar o autoexame. A mamografia deve ser realizada pelo menos a cada 2 anos. Ele também acomete homens, porém é raro, representando mais ou menos 1% no total de casos da doença. Amem-se, Cuidem-se, toquem-se. Ao som desse bolero vida, vamos nós e não estamos sós. Veja, meu bem, a orquestra nos espera, por favor, mais uma vez recomeçar. É isso aí, pessoal, de volta aqui com o Dr. Djalma. Dr. Djalma estava falando do mecanismo, né? O mecanismo que existe na política desse país, que está difícil de mudar, né? O povo deu um impulso, deu o primeiro passo, mudando, aí colocando um presidente da República que é conservador, né? Mas parece que as coisas não têm andado muito por conta desse sistema todo, por conta de todo esse mecanismo. Como é que você vê isso aí? Olha, realmente o presidente Bolsonaro foi eleito com um propósito de ruptura da sociedade, porque realmente o Brasil desperdiçou muito dinheiro com corrupção. A corrupção, ela acaba qualquer nação. Quando o cidadão que está governando, prefeito, governador, presidente, quando está envolvido com corrupção, a primeira providência que ele toma é não atuar em favor da coletividade. Ele atua com desvio de finalidade, para favorecer aqueles que estão envolvidos lá no sistema corrupto de governança. Então, o Brasil teve um impacto com a Lava Jato e fez a opção pelo presidente Jair Bolsonaro, porque naquele momento se apresentou como disposto a romper com aquele modelo. Nós, infelizmente, temos uma disputa ainda muito feroz, fratricida. Na verdade, nós somos irmãos. Você viu que houve um debate nos Estados Unidos entre os dois candidatos? Cada um deles estava na lapela com a bandeira dos Estados Unidos. Eles brigam por ideologia, brigam por divergências, mas eles não agridem o país dele. Por quê? Isso é como numa casa de família. Imagine os irmãos se digladiando, brigando pai, mãe, brigando irmãos. Aquela casa vai ter prosperidade? Assim também é uma nação. Nós temos que unir naquilo que seja essencial para o Brasil, para o país, para a nação, independentemente de quem esteja no poder. Então, o que é que nós estamos presenciando?
uma oposição radical que quer destruir o Brasil. O cara diz assim, não compre produtos brasileiros. Onde é que já se viu isso, rapaz? Só porque o cara que está comandando a nação não é simpatizante da corrente dele, ou tem divergência. E estamos ensinando uma maneira deletéria de se fazer oposição na República. E isso tudo que o presidente faz vai se incorporar na escola da nossa cultura política. E o que a oposição faz também vai se incorporar. O que é que nós precisamos? Desarmar os espíritos. O presidente governar com impessoalidade, para todos, pensando no melhor para as futuras gerações, para ser o paradigma, uma referência. Nós não temos nenhum presidente que seja referência. Nós temos nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, temos diversos presidentes na Alemanha, primeiro-ministro da Alemanha, temos reis da Inglaterra, pessoas que são paradigmas para aquela nação. Infelizmente, nós não temos. Então, o que é que acontece? Nós vamos sair agora, quando houver outra eleição, o presidente já está colocando a sua pretensão de candidatura, mas o que precisamos? Precisamos de formar líderes que pensem no melhor para a nação, independentemente do seu grupo partidário. Governar é atuar com impessoalidade. Essa palavra impessoalidade é a chave do progresso de todos os países. O que significa isso? Que o prefeito, que o governador, que o presidente devem agir em função do interesse coletivo, não atuar para favorecer esse ou aquele, porque é parente, porque é amigo da secretaria. Você imagina, você nomeia um secretário que não entende nada da pasta. Como é que ele vai produzir alguma coisa útil para a coletividade? Então, você que vai ser prefeito, tem que apresentar para a população qual é o critério de investidura daqueles seus secretários. Para quê? Para que você tenha, por exemplo, na educação, pessoas que amem aquela causa, que deem bom exemplo, que vivam intensamente aquela pasta, aquela competência, para que nós possamos, então, ter pessoas qualificadas para o exercício da representação popular, porque o político se forma a partir da infância. Se o pai dele era político, desviava dinheiro público e nunca foi punido, ele vai ter uma escola dentro de casa. E por isso que é imprescindível a aplicação da sanção. Assegura ampla defesa, você é candidato, você não pode desviar o dinheiro público. Se você desviar o dinheiro público, você vai ser punido. Então, nós vamos ter eleição agora, os candidatos devem respeitar as normas eleitorais. O que são normas eleitorais? São aquelas regras do jogo. A eleição é como um jogo de futebol. No jogo de futebol não existem aquelas regras. Se o atleta infringir aquela regra, ele recebe um cartão vermelho. Assim também é a regra eleitoral. Se o cidadão comprar voto, se abusar do poder econômico, abusar do poder político, ele comete infração, assegura ampla defesa e ele vai receber o cartão vermelho. O que é que significa o cartão vermelho do processo eleitoral? Ser afastado da disputa, quando abusou, praticou ilícitos que estão tipificados na lei. Aí você tem, por exemplo, cartazes. Você tem que fazer o cartaz no máximo até meio metro. Você pode colocar um cartaz lá na sua janela. Você não pode sair colocando cartazes um do lado do outro para dar ideia de outdoor. Existem, enfim, as regras eleitorais e o que se espera? Que o Ministério Público atue, que o juiz eleitoral atue com isenção e faça cumprir a lei. Não interessa se for meu irmão, primo, o candidato que descumpre a lei tem que sofrer a sanção. Por quê? Quando ele sofre a sanção, não é para perseguir o candidato, é para dar o exemplo, para que ninguém siga aquela infração, aquele ato prejudicial à normalidade do processo eleitoral. Doutor Djalma, eu estava pensando aqui, uma pessoa como você que passou muitos anos aí dando consultoria para os principais políticos aqui no país, principalmente aqui no nosso estado do Ceará, né? Assim, você teve algum político que você ajudou, você ensinou e ele seguiu as regras até chegar no poder e quando chegou no poder ele desapontou com a sua atuação? Rapaz, é o seguinte, eu já acompanhei diversos políticos e vejo que alguns têm boa fé, têm boa vontade. Primeiro que eu só quero advogar para aquele político que eu acredite, eu acho que ele realmente tem um espírito público. Por quê? Porque realmente eu já estou com 68 anos, então eu quero agora prestar contribuição para a sociedade crescer. Eu não quero mais nada da vida, só quero saúde. Então a minha meta é colaborar, ler como foi que os países cresceram, e realmente estimular pessoas de boa fé para que elas se prestem a exercer a representação popular. Eu tive uma experiência na última eleição, um empresário, um grande empresário, chegou para mim e disse: doutor, eu estou com um problema, todo canto que eu chego o eleitor quer que eu dê dinheiro, querer vender o voto, o que é que eu faço? Eu disse: não venda,
perca a eleição, mas não venda, não compre voto. Não compre voto. O eleitor quer me vender e eu não vá cair nessa, porque senão você vai ser igual aos outros. Quem compra voto não é representante do povo, é um mercador. Ele não é um cidadão à altura da representação popular. Por quê? Porque ele está colaborando com a deformação do processo eleitoral. Então, eu vejo que realmente existem pessoas sérias, pessoas que têm envergadura para exercer a representação popular, mas infelizmente elas são preteridas. Por quê? Porque o povo mal informado não está advertido da nocividade que representa aquele político que compra voto, aí investe no poder, não aquele homem de bem que tinha boa fé, que queria ir na escola, que queria fazer o melhor pela coletividade. Dá o lugar para aquela pessoa que o agraciou com uma moto, com uma bicicleta, com um tijolo, com telha, etc. Só que por isso é que nós somos pobres. Então, o meu desafio é estimular os jovens, você que é jovem, que tem boas intenções, para se candidatar, para disputar o mandato, não para tirar proveito pessoal, mas para colaborar com a sua comunidade. Quando nós tivermos a maior parte das pessoas com essa mentalidade, aí nós vamos ser uma cidade rica, todo mundo vai poder andar na rua. E como é que o eleitor, as pessoas, o popular, ele vai entender, vai compreender isso? Como é que ele vai ter o discernimento de escolher, de fazer a melhor escolha? O que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o seguinte: primeiro ele tem que se lembrar, quando ele vai no hospital, como é que ele é tratado? Aí ele tem que perguntar: por que eu chego no hospital e não sou atendido? Por que a minha rua é esburacada? Por que o asfalto da minha rua, quando dá a primeira chuva, o buraco se abre? Ele tem que pensar, aí ele tem que pensar e dizer: pai, porque eu não coloquei um gerente na prefeitura, um gestor, que pense no melhor para toda a coletividade. Como foi que o prefeito escolheu o secretário de educação, o secretário de saúde? Qual foi, ele empenhou a verba todinha, quanto foi que custou esse hospital, quanto foi que custou esse posto de saúde? Se eu fosse construir esse prédio, quanto era que eu gastava? Quanto foi do orçamento que ele destinou para a saúde lá do meu bairro, para a periferia lá do meu distrito? Aí ele vai pensar tudo que acontece de ruim que ele está passando. Ele vai andar no ônibus, aí não tem o ônibus lotado, aquela esculhambação dentro do ônibus, porque o transporte coletivo não foi bem trabalhado, bem gerenciado. Você tem um exemplo no Brasil, tem um ministro das infraestruturas, ministro da infraestrutura. Esse cara está fazendo ponte, fazendo estrada, que há 50 anos não faziam estrada. O Brasil teve a pandemia, o pessoal doente, todo mundo dentro de casa, e esse homem fazendo estrada. Aí eu nunca vi nenhuma estrada, mas eu vejo nas redes sociais as pessoas medindo, bota o pau, 22 centímetros a estrada do cara. O DENIT era o órgão mais desacreditado no Brasil. Aí esse cidadão chegou, Tarcísio de Freitas, o nome dele. De repente, o cara transformou esse DENIT num órgão de eficiência, que aplica corretamente o dinheiro público, fazendo ponte, fazendo viaduto, e trouxeram agora a água do São Francisco para cá, roubaram o dinheiro durante 10, 12 anos, 14 anos, não fizeram nada, e esses caras chegaram e fizeram. Por que isso acontece? Que aplicaram corretamente o dinheiro público. Então, se o eleitor se preocupar em zelar o dinheiro público, por que ele tem que zelar o dinheiro público? Tem que saber que foi aplicado o dinheiro público. Porque o dinheiro público não nasce em árvore, nem cai do céu. Todo o dinheiro da prefeitura é dinheiro que sai do bolso do cidadão. Quando o cidadão vai encher o tanque da moto de gasolina dele, ele está pagando imposto. Quando ele acende a luz da casa dele, ele está pagando imposto. Aquele imposto vai para a prefeitura, vai primeiro para o Estado, depois o Estado devolve para a prefeitura. Quando ele está adoçando o chazinho dele, o cafezinho, ele está pagando imposto, não sabe. Está pagando imposto. É alto, né? O imposto do açúcar. Então esse é que o cara tem que saber. Você, morador aí da Calcaia, da Jurema, aí de Maranguape, você tem que se lembrar. Todo o dinheiro que o município está gastando, quando ele faz a estrada e no outro dia está toda esburacada, aquilo foi dinheiro desperdiçado que saiu do seu bolso. Quando você tiver consciência disso, aí você vai escolher prefeitos, vereadores que vão trabalhar para você. Por exemplo, se você manda o seu sobrinho comprar um mercantil para seus 4 filhos, sua mulher e você, e o seu filho, você dá o dinheiro, aí o seu sobrinho vai na mercearia, no supermercado, no lugar de comprar todo o dinheiro que você deu para ele, ele compra a metade, recebe a nota, divide lá com o cara que vendeu para ele, aí chega, apresenta lá a mercadoria para você. Ele enganou você.
porque era para ele gastar o dinheiro todo naquele supermercado. Assim também, eleitor, ocorre quando o prefeito recebe o dinheiro, que é do seu tributo, que é você que deu dinheiro para ele, repassou através dos impostos, e no lugar dele aplicar naquele calçamento, naquele hospital, ele fica com a metade ou desvia a metade e só aplica um pedaço. Quem é que vai sofrer as consequências? É você. Por isso, assim como você escolhe o seu sobrinho, que você confie e afasta do seu convívio quando ele lhe engana, você também tem que adotar esse mesmo critério para o seu gestor, para o seu prefeito, para o seu vereador. Aí você vai ser realmente integrante de uma coletividade, de uma cidade próspera e muito feliz. Pois é, doutor, eu estava pensando aqui mais uma coisa que eu acho muito interessante. Esse paradigma a nível de Brasil, né, foi quebrado, né? Mas a nível de estado, município, ainda permanece como era, né? Está uma tal de uma base aliada, o governador tem a maioria dos deputados, a grande maioria, né? Maioria simples, né? A grande maioria, 90%, 95% dos deputados a seu favor, o prefeito tem 90% dos vereadores lá a seu favor. Por que isso? Por que criaram esse mecanismo? Não era assim no passado, pelo menos... É uma escola de liderança que realmente precisa ser retificada, porque nenhum cara que vai representar o povo, ele tem dever ou subserviência a governador, ele tem que atuar em função do interesse coletivo. Se o governador está certo, ele tem, tudo bem, vamos chancelar aquilo que está correto, mas se está errado, tem que apurar. Qual foi a consequência disso? As facções dominaram o estado do Ceará. Você não pode andar na rua da sua cidade, você não pode fazer uma caminhada na sua rua de noite que você vai ser assaltado. Por que isso acontece? Por falta de gestão de política pública que falhou estrondosamente no enfrentamento da criminalidade. O enfrentamento da criminalidade começa na escola do ensino fundamental. Você tem de 0 a 7 anos para formar a personalidade daquele futuro cidadão. A infância é o alicerce da cidadania. Aí você tem políticos que dizem amém toda hora, políticos que não têm altivez para defender a comunidade. Aí você tem caso de alvará, o cara manda um imposto que vai impedir o crescimento, a prosperidade dos comerciantes, geração de emprego, aí os vereadores votam a favor, chancelam aquela aberração. É a grande maioria. Lamentavelmente. Doutor, muito obrigado, doutor Djalma, é um prazer imenso estar com você aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Nós precisamos retornar para a gente continuar essa conversa em outra oportunidade, certo? Foi uma alegria muito grande estar aqui com você, quero parabenizar a sua cantora e o seu acompanhante pela voz belíssima, e eu digo que estive com muita felicidade no seu programa. Muito obrigado, doutor Djalma Pinto, maestro Júnior e grande cantora Baby Araújo. Contatos para shows. Para contratar maestro Júnior, liga 986054472. Baby Araújo, 997898557. Eu agradeço de todo o meu coração, mente e força, o seu carinho, a sua audiência, toda noite aqui na TV Metrópole. Fica firme com a gente aí, é 9h30 às 10h. É só alegria, é pra cima sempre. Durma bem, sonhe com os anjos e até a próxima. Caía a tarde feito um viaduto, um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.